Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vou ler mais uma vez, que a gente coloca aquela eterna história que é Deus que me manda para o inferno, não é? Que não sou eu que estou falando, é Jesus mesmo. A salvação ou perdição depende de cada um de nós, independentemente daquilo que nós somos, bons, maus, é aquilo que a gente falava, medite. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje volta o assunto que a gente estava vendo na carta aos Hebreus, porque na carta aos Hebreus é o resumo, praticamente, de toda a trajetória da humanidade que se realiza visivelmente na pessoa de Cristo. Nós temos que olhar a pessoa de Cristo para ver se é verdade aquilo que Deus falou ou se for mentira. Então nós temos algo visível. Então a gente vai com uma religiosidade vazia de tudo, às vezes, porque vai atrás do nosso pensamento de eu acho, de eu procuro, de eu penso, de... É uma realidade, como a vida é uma realidade. Você pode até falar, eu não estou doente, mas se você estiver doente, ela vai te consumir e vai te matar. Mesmo que você imagine que não esteja doente. A realidade é a realidade. Os nossos pensamentos, muitas vezes, não são realidades. São sonhos, ideias. E aqui vem exatamente o ponto que a gente estava explicando na carta aos Hebreus. Duas coisas. O sentimento de culpabilidade que a gente leva e sente nas coisas, dentro das pessoas, ou o julgamento de Deus. O sentimento de culpabilidade, para explicitar de uma maneira mais simples, quando você faz alguma coisa que na hora não percebe, depois, mas o que eu falei aquela palavra? Porque aí fica na cabeça, até que não for até a pessoa, me desculpe, sabe? Eu não queria falar aquilo, não queria... Mais ou menos isto. Com Deus é um sentimento de culpabilidade, por quê? Porque nós temos uma consciência. Temos uma consciência. Só quando nós amortecemos esta consciência que ela não dói mais. Uma vez eu lembro, estava num encontro de jovens lá em Aparecida, e tinha um rapaz que falava, não, Frei, eu sou santo, eu sou bom, não tenho nada de culpa, etc, etc. Né?
A minha vida, então, a gente sabia que não prestava para nada. Humanamente, ninguém de nós presta, mas tudo bem. Mas até exteriormente, ele aprontava. Aí na palestra veio exatamente sobre o pecado, eu falei, bom, cada um de nós pode ter uma consciência das coisas. A consciência é a sensibilidade espiritual do teu ato moral. Não é uma sensibilidade física. Mas acontece que se você for um médico e fala que você tem algum problema na perna, o médico começa a cutucar, a perna não reage, enfia uma agulha, a perna não reage, o que acontece? Aquela perna está morta. E nada pior, gente, quando morre a nossa consciência, quando ela não dói mais. Nada de pior. E tem muitas maneiras para anestesiar a nossa consciência. Começando quando criança. Quem fez isto? Não fui eu, foi outro. Às vezes você pega flagrante, também, mas ele me... Entendeu? Sempre arrumamos uma desculpa para dizer que não fomos nós. Sempre fugimos da responsabilidade. Por quê? Porque sabemos que não temos solução. E nós fugimos de nos considerarmos seres mortais. Quem de vocês faz a meditação sobre a morte? Minha, não dos outros. Vocês costumam fazer isso? Não. Dá medo. Aonde que eu irei depois da morte? O que eu serei depois da morte? Se costumava muito antigamente no cristianismo meditar sobre isso. Se pegamos o Eclesiástico depois, que começa a falar vaidade das vaidades, que adiantou você juntar todas as riquezas do mundo, toda a honra do mundo, se depois você termina embaixo da terra, e as riquezas que você acumulou irão para quem? Para outros que vão se divertir com o fruto do seu trabalho. São meditações simples da nossa vida, que a gente não faz. Mas aí que está a resposta. Por isso que a resposta de Deus, ou a resposta de Deus, ou o plano de Deus, porque Ele não tem nada para responder. Ele simplesmente ensina, mostra um plano e conduz este plano de Deus. Já falei muitas vezes. Deus de uma bondade, de um amor imenso, infinito. Diante dele não existe nenhum pecado. Porque o pecado é como a escuridão. Diante da luz, a escuridão não tem como lutar. Simplesmente some. Assim também diante de Deus, tudo que nós tivermos aprontado, tudo que nós somos, porque o pecado nós o levamos dentro. Somos todos pecadores. Já insisto e repito mais uma vez. Que tem alguém que se considera que não é pecador porque não dói a consciência superficial, não aquela profunda. Consequência do pecado é o quê? A morte. Se em nós não existisse o pecado, nós não moriríamos. Então somos todos pecadores. Acho que todos. Alguém de vocês não vai morrer, eu vou. Não sei. Mais cedo, mais tarde vai. Então quer dizer, somos todos pecadores. Não conhecemos a dimensão e a dinâmica do pecado. Isto está certo. Mas Deus que conhece a dimensão e a dinâmica do pecado, porque o pecado é a destruição do homem.
destruição psíquica, física, afetiva, intelectual, e aí por diante. É coisa feia. Por isso que eu falo, nós confessamos os pecadinhos, não o pecado. Entendeu? É coisa feia. É a última consequência que vem a ser o pecado. Agora, Deus é bom, por isso que tudo isso aqui some na sua frente, mas Ele não é cretino. Pelo menos temos que dar a Deus um ato de inteligência, que Ele seja um pouco inteligente, um pouco sábio, não é? Um pouco mais do que nós. Só olhando o universo como ele é organizado, alguém mais inteligente do que todos os estudiosos e cientistas do mundo deve ter feito este mundo tão harmonicamente composto, não é? Apesar às vezes de tufões, vendavais, etc., mas no conjunto ele funciona. No conjunto a semente continua brotando, a água ajuda a reflorestar, a renascer, tudo nisso. Mas ele conduz a história humana. E nós podemos compreender somente a história humana, que é a nossa história. A nossa história. Na pessoa de Cristo. Então, como eu disse, pelo sentimento de culpabilidade, os antigos judeus, também os modernos, que não aceitaram Cristo, continuam da mesma forma. E outros povos têm aqueles ritualismos de purificação. E muitos, até do Brasil, antigamente era só da Europa, agora começa até do Brasil, ir lá para o Nepal. Quantos brasileiros que tinha lá? Não é só para o turismo no Himalaia, não. É uma coisa psíquica, espiritual, procura uma resposta à sua própria alma. E vai os hindus. Será que a nossa igreja não tem mais resposta às necessidades da alma do ser humano? Será que ficamos tão atordoados ou superficiais na nossa religiosidade que não atinge o nosso íntimo? Que temos que resolver todos os nossos problemas com psicólogos, psiquiatras e aí por diante, gente. Deus entra profundamente dentro do ser humano. E Ele entra exatamente não porque faz os milagres. Aquele é um sinal para a gente acordar. Mas não é a finalidade da vinda de Cristo. Se Cristo não tivesse feito nenhum sinal, seria a mesma coisa, mas Ele fazia os sinais. Por quê? Porque o pessoal não acreditava nele. E Ele falava, se vocês não acreditam naquilo que eu falo, nas minhas palavras, Ele fala, acredite pelo menos nas minhas obras. Então, se o cego está na minha frente, eu devolvo a vista a um cego, nenhum oftalmólogo devolve a vista ao cego, não é? Se o morto está na minha frente, eu devolvo a vida ao morto, ressuscito o morto. É interessantíssima a cena, quando Jesus chega a filha, na casa da filha de Jairo, lá o judeu que chamou ele, que a filha estava morrendo, chegou lá, e a menina já tinha morrido. E Jesus fala, se preocupe, Jairo. Ela não morreu, ela dorme. Entra em casa, naquele cerimonial, as famosas carpideiras, não, que choravam os mortos, tudo, estava chorando. Ela fala, por que chora? A menina está viva. Tiraram o sarro dele, que está uma maravilha. Viu? No Evangelho está escrito. Caçoaram dele, tiraram o sarro. Dorme. Está morta. Ele entra
menina, eu te digo, levanta-te, Talita cum. E a menina se levantou. Gente, toda a ciência do mundo, os melhores hospitais do mundo, os melhores médicos do mundo, não ressuscitam os mortos. Pode ajudar a curar as doenças, mas não tem poder sobre a morte. Então ele fazia esses sinais para que acreditasse nele, que ele é o Senhor da vida, da morte. E não, então, nesse sentido que ele tem como Senhor da vida, aí os sacrifícios antigos que simplesmente lembravam o sentimento do erro, do pecado, mas não eliminava o pecado, foram abolidos com a vinda de Cristo. Aí que temos o famoso mistério da cruz. Tu me deste um corpo, oblações e holocaustos, tu não quiseste. Quem é que oferecia oblações e holocaustos no templo de Jerusalém? Eram os sacerdotes que o próprio Moisés tinha organizado por ordem de Deus, para tirar esse sentimento de culpa. Mas oblações e holocaustos, tu não quisestes. Prestemos bem atenção a isto. E hoje casa bem com a festa da ascensão de Cristo. Tu me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, eu vim para cumprir a tua vontade. Então a nova oblação não serão mais ovelhas ou cabritos, mas é o seu próprio corpo. O Cordeiro Pascal, o famoso Cordeiro Pascal. Aí nós entendemos aquele momento da cruz de Cristo, que não é um momento de sofrimento. Exteriormente, sim, é. Mas na realidade, não. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando fiz as 2 cirurgias, que abriram o peito, tudo, depois o resto do corpo, no momento, era sofrimento. Mas junto com aquele sofrimento, gente, havia o quê? Havia o quê? A esperança de sarar para voltar a viver. Não é isso? Por que nós não olhamos assim a cruz de Cristo? No sentido mais profundo. Porque isto nos dá o sentido. Em toda a dor do mundo. Que se o mundo ainda não afundou, não é porque a economia funciona, mas porque tem muitos inocentes colocados na cruz, em comunhão com Cristo. Porque o mundo é conduzido por Deus no caminho da vida. No caminho da morte é colocado fora de Deus. Mas é pelo sacrifício dos inocentes. Por quê? Porque ele, se fazendo homem, ele entrou em comunhão com toda a humanidade. E se ele carregou os pecados da humanidade, também carregou a inocência da humanidade. Que quem sofre, sofre porque é inocente. Ou porque no sofrimento o pecado é eliminado. Por quê? Porque o pecado está dentro do corpo. Nós temos uma coisa puríssima dentro de nós que não pode ser atingido pelo pecado. Você sabe o que é? Nem pela morte. Prestemos bem atenção. Aqui se trata, não é de anatomia, não estou dando aula de anatomia, não. É uma revelação da pessoa humana, aquilo que é a pessoa humana em Deus. Você sabe o que é que nós temos de mais puro deste mundo, que
e de mais belo do que toda a beleza física que possa existir, a nossa alma. Ela não pode pecar, porque se ela pecar, a gente se torna um demônio. Que o pecado, o demônio, ele não tinha corpo. Ele só pecou de orgulho. E a primeira tentação aos homens, qual foi? Quando eles ainda não tinham inclinação para o pecado. O que falou a serpente no paraíso para o homem? Se vocês comerem este fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. E sereis como Deus. Este é o anseio do homem. O anseio do homem que quer o poder, o anseio de tudo. Sereis como Deus. Eu serei um Deus para mim. Compreende? Então tem um drama muito grande que somente se revela no mistério da cruz. Uma mulher, que era Lubitsch, se alguém de vocês ouviu falar, dos focolarinos, ela dizia, escrevendo uma carta às primeiras companheiras, que ia para Roma, Jesus abandonado, Jesus na cruz, vale mais do que todos os monumentos de uma cidade como Roma. Jesus abandonado, Jesus na cruz, vale mais do que todos os monumentos. Eu que vivi em Roma, conheço bem, 4 anos lá. Quanta gente faz a fila para ver os museus vaticanos. E aí por diante. E paga. A gente não ama a própria vida, vou ser sincero, viu? A gente gosta de viver fora da própria vida, não dentro da própria vida. Ou é realidade ou é mentira, gente, não tem como brincar, Não tem como brincar. Se aquele homem na cruz vale mais do que todos os monumentos de Roma, de uma história milenar, o que não deve ser de grandioso? E de fato foi naquele momento que ele tirou o pecado do mundo. Naquele momento que Deus invadiu o mundo. E levou para sua casa o nosso corpo. Outro dia estava meditando. Eu, ser humano, a minha humanidade, já que eu sou ser humano, porque por muito menos a gente faz festa nas ruas, não é? Se o seu time ganha, estamos lá gritando, não é? Como se nós tivéssemos ganho, não é? Nós não estamos considerando Cristo como ser humano, como nós. Ele venceu a morte do mundo. Tá bom. Mas é a minha morte que ele venceu. Não somente. E ele levou a nossa humanidade ao lado de Deus. Uma humanidade refeita totalmente. De um corpo pecador, de um corpo mortal, ele faz um corpo imortal, resplandecente, mais do que os anjos. Porque a nenhum dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita. E a gente cultua tanto os anjos, não é? E nós não cultuamos o ser humano. E aqui que está o valor do ser humano, em Deus. Não está porque é bonito, não está porque é de família nobre,
não está porque é atleta, não está porque é Miss Universo, não está porque mora num bairro chique. Não, gente. Esta é outra visão da humanidade. Em Cristo, nós temos outra visão da humanidade. A grandeza do ser humano é ser transformado por Deus. Aí ele vai se manifestar em toda a sua grandeza. Cada um de nós vai ser manifestado em toda a sua grandeza. É isto que a gente se chama de paraíso. É a realização do meu ser. Quem é que não quer se realizar no seu ser? Quem? Cada um escolhe a sua própria vida. Por isso que jogar fora a vida atrás dos vícios não é nada proibido por Deus. Você pode fazer todos os vícios deste mundo, você pode possuir todos os bens do mundo. Deus não te proíbe nada. Só que aquilo não vai te realizar absolutamente em nada. Pode até te perder, porque você vai ter que correr atrás disso, não vai ter mais chance nem para pensar naquilo que é a sua vida. O ser humano somente se realiza em Deus. Para isto que foi criado. E não somente o ser humano. O mundo tem uma história. Por isso que ele fala, claro, quem crer será salvo. Crer nesse Cristo. E crer quer dizer, a minha vida nele tem sentido. Por quê? Já expliquei, mas repito, volto a explicar. O universo todo é o corpo de Cristo. Os homens todos fazemos parte do corpo de Cristo. O que quer dizer corpo de Cristo? O que quer dizer o corpo? E ele é a cabeça. O que quer dizer o corpo sem cabeça? Não imagine vocês o corpo sem cabeça cortado assim, não, porque não resolve. Aí fica um monstro. Um corpo sem cabeça no sentido de cérebro. No sentido da inteligência. O que vale o corpo? Um atleta. Schumacher. Fisicamente está perfeito. Simplesmente bateu a cabeça. Cadê o campeão? Um casco, coitadinho dele, a gente só não entendeu? Cadê o seu corpo? Cadê a sua inteligência? Então o mundo sem Cristo não tem cabeça. Ele é a sabedoria do universo. Isto é crer que nele eu vou me tornar uma pessoa viva. Beatriz de Folhinha falava claro. Você faz de um morto um vivo, de um pecador um santo. Porque quando você nos seus órgãos, nos seus braços, aquilo que, vamos dizer, um derrame atingiu, consegue voltar a colocar a sua mente, ele reativa, funciona. Isso é redenção, gente, então não depende nem de nós. Se somos um corpo morto, ele dá vida. Não seja mais prática do que isso, mais real do que isso, onde que possa existir. Agora, outra religiosidade, se alguém puder me ensinar, eu aceito. Mas que me explique o sentido da minha vida, do meu viver, do meu morrer, do meu ser fraco, do meu ser pecador e também do meu ser santo. Bem que dizia uma vez em Santo André, termina. Tínhamos recuperado um grupo de 9 meninos que vivia roubando. O chefão dele tinha 9 anos, para ter uma ideia.
Parecia um anjo exteriormente, olhos azuis, carinho, cabelo encaracolado, tudo. E a gente conseguiu recuperá-los. E uma noite, jantando lá, um deles tinha uns 15 anos, falou: Frei, o senhor é santo? Ah, não sei. Você que vê a minha vida, você sabe se eu sou santo ou não sou santo. Ah, eu sei. Quando Deus habita em você, você é santo. Quando Ele não habita, você não é santo. Menino de rua. Tá bom? Então também a nossa santidade se explica em Deus. A nossa morte também se explica em Cristo. A nossa ressurreição se explica em Cristo. Queremos outro livro da vida? Busquemos. Se a ciência consegue me oferecer, aceito. Se a medicina consegue me oferecer, aceito. Se a psicologia consegue, aceito. Psiquiatria, todas as medicinas, os remédios humanos, que são os esforços louváveis do ser humano para melhorar a condição de vida. Mas se eles conseguirem me dar o sentido e o porquê da vida, porque ter o sentido é saber para onde que eu vou. E o que vou encontrar neste lugar onde que eu irei. Com Cristo, na festa de hoje, a Ascensão, a nossa humanidade, a minha humanidade, está sentada à direita de Deus, que finalmente está vivendo juntamente com Deus, que é fonte da vida.